Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Ainda nas videoaulas, não temos a possibilidade do nosso retorno ainda presencial. Tenho certeza que entendemos, que todos entendem o motivo de estarmos resguardando a nossa saúde nesse momento. Mas podemos continuar e vamos continuar. Hoje vamos falar sobre o capítulo 12 de língua inglesa, Modal Perfect. Bom, você vai lembrar que no vídeo anterior, no capítulo anterior, nós falamos sobre os modais. Vimos o que cada um representa, quando deve ser usado, vimos que as regras dos outros tempos verbais não se aplicam quando temos os modais. Só que hoje nós vamos ver esse modal com a ideia do tempo perfeito. E automaticamente, todas as vezes que falamos de perfect, sabemos que vamos ter o verbo to have na sua estrutura. Vamos entender como isso vai acontecer. Os tempos combinados com verbos modais são construídos com o acréscimo do verbo auxiliar have, a raiz dos modais, mais o verbo principal no particípio passado. Olha a estrutura. É isso que nós teremos. O modal, aí você vai usar o modal de acordo com a ideia que você quer expressar, must, might, can, mais have e o verbo principal no particípio passado. Preciso lembrar uma coisa a você. Todas as vezes que nós falamos de particípio passado, você não pode esquecer que temos duas categorias de verbos. Podemos ter o verbo regular e o verbo irregular. Regular. O verbo que for regular, para eu fazer o particípio passado dele, basta acrescentar o ed. Tudo bem. Não esqueça que tem aquelas regrinhas para o acréscimo do ed, tá certo? Verbos terminados em e, y precedido de consoante, enfim, você tem que lembrar dessas situações. Mas eu posso ter os verbos irregulares também. O que acontece com os verbos irregulares? São aqueles verbos que você não pode acrescentar esse ed. Você tem uma forma especial para ele. Certo? E aí nós podemos consultar aquela nossa listinha de verbos. É claro que para fazer os exercícios, nós temos o recurso da lista de verbos, mas você precisa começar a memorizar o particípio passado desses verbos. Uma sugestão que eu dou a vocês, quando vocês forem fazer os exercícios relacionados aos textos, identifique dentro do texto, procure esses verbos. Quando você encontrar o verbo e não lembrar, esse verbo é particípio passado de quê? Aí sim, vá à sua lista, escreva ali, particípio passado gone, particípio passado de go, e aí você vai memorizando esses verbos no particípio passado, porque você sabe que nem sempre você vai poder consultar essa listinha de verbos, tá certo? Mas a estrutura que nós vamos trabalhar com ela é essa aí. O verbo modal mais have mais o particípio passado do verbo principal. Você vai ver que em todos os exemplos que eu coloquei, essa estrutura estará destacada. Os tempos perfeitos sempre possuem uma ligação com o passado. Então, como regra, agregam-se as ideias expressas pelos modais às suas concepções. Can, could, might have. Possibilidade no passado. Não necessariamente aconteceu, mas pode ou poderia ter acontecido. Qualquer um desses modais acompanhados de have vai dar essa ideia. Possibilidade no passado. Olha o exemplo que eu coloquei ali. The Brazilian national team could have won the championship. Tá certo? Olha lá. Could have won. Como eu falei para vocês, destaquei a estrutura. Might have expressa suposição ou especulação no passado, tá certo? Não esqueça o seguinte, de acordo com cada modal que você vai usar, você vai perceber que a ideia vai mudar. Fique atento a isso. If the baby's mother hadn't arrived, I might have started to cry. É uma suposição, uma especulação. E não esqueça, vou repetir, no passado. Should have. Mudei o meu modal, vou trocar a ideia. Expressa a ideia oposta ao bom senso, muitas vezes com a ideia de arrependimento. Olha lá. They should have gone, but they didn't. Must have. Expressa dedução, conclusão, lógica, no passado. Mr. Johnson bought a house last month. They must have won the lottery. Atenção!
Alguns gramáticos não concordam com a inclusão de will e would entre os verbos modais. Se você me perguntar, professora, a senhora compartilha dessa ideia? Sim. Né? Se eu tiver que classificar, vou seguir as gramáticas da língua inglesa que não colocam will e would como modal. Mas a apostila, de uma forma apropriada, porque eu não vejo problema nenhum de você saber quando deve usar o will e o would. Ele vai colocar pra gente ali esses usos, tá? Está lá na sua página 637. E aí ele coloca pra gente, ó, will, auxiliar do futuro, comando, ordem, pedido, solicitação, qualquer uma dessas ideias. Bom, vai aparecer uma observação que é importante a respeito de shall. Pode ser usado ao invés de will, principalmente depois de I e we, mas é menos comum e mais formal. Isso significa o quê? Quando você analisa textos mais antigos, ele até vai colocar como exemplo alguns textos de Shakespeare. Se você pegar para olhar, ele vai usar esse shall no lugar de will. Por quê? Porque é um uso mais arcaico. Então, quando você analisa, quando você trabalha com esses textos mais antigos, é a escolha usada pelo autor. Agora, hoje em dia, nós usamos o que mais? Will. Mas posso usar um pelo outro? Posso. Mas cuidado, você só pode fazer isso quando você tiver a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Mas o mais comum é usarmos o will, né? Eu, né? Uso shall? Dificilmente, né? Só vou usar mesmo esse will aí, esse shall, ele só vai aparecer quando nós analisarmos textos mais antigos, né? Quando trabalharmos com question tag também ele aparece, mas aí são situações muito específicas. E aí coloquei um exemplo, ó. Shall we go now? Bom, aí agora ele vai falar de would. O verbo auxiliar would é a forma passada de will, para falarmos do passado, fazermos hipóteses ou como marca de polidez. E aí ele coloca pra gente, a apostila vai apresentar algumas situações que você deve e pode usar o would, tá? Discurso indireto, quando você precisa mudar esse discurso, e aí ele aparece como o passado de will. Oração condicional, a second conditional. Pedido, solicitação, indicar preferência. Então são as situações que você pode usar would. E aí coloquei um exemplo aí para você, ó. Would you please turn off the light? Bom, o capítulo não é extenso, é pequeno. O que eu quero que você faça agora? Todas as atividades do capítulo 12. São pouquinhas. Você vai ver lá na sua página 638, são somente 5 frases. Quero as 5 frases copiadas no caderno, tá certo? Como sempre fazemos com essas questões. Então você vai copiar a frase no caderno, não precisa copiar as alternativas, e aí sim você vai colocar a resposta. Completar aquela frase ou dizer o que aquele modal está indicando dentro daquela oração ali. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida é só chamar, você sabe como entrar em contato comigo, tá certo? Tenham uma boa semana, cuidem-se, fiquem com Deus. Um grande beijo.